Peppa é um dos desenhos mais longos que existem, com mais de 300 episódios lançados nos últimos 20 anos. Eu sou a Peppa. Mas você sabia que em meio a essas centenas de episódios existem inúmeros pequenos detalhes que a maioria nunca notou? Ai, caramba! Um deles são as várias dicas que nos fazem entender que o Sr. Raposo apresenta hábitos nada corretos. Por exemplo, quando o Vovô Pig coloca as suas galinhas para dormir, ele comenta que alguns animais comem à noite. Quando ele se vira pro lado, simplesmente o Papai Raposo aparece, o que é bem suspeito, como fazem os ladrões de galinha. Da mesma forma, no episódio Delegacia, nos murais que ficam em frente ao local onde os policiais trabalham, a gente pode ver dois símbolos de raposa, um de cada lado, o que demonstra, ao que tudo indica, que o Sr. Raposo tá foragido da polícia. E na sua loja, todos os seus itens apresentam o seu adesivo, que lembra bastante o que tá no mural da polícia. Talvez porque ele tenha roubado todos os itens da coitadinha da Emily Elefante, que inocentemente deixou ele levar tudo sem pagar um único centavo. Isso parece muito interessante. Apesar disso ser engraçado, é a prova concreta de que ele é de fato um ladrão profissional. E o mais irônico de tudo isso é que vemos que o pequeno Fred tem uma vocação natural para ser policial. Isso é tão verdade que quando Peppa e Suzy estão falando sobre o futuro e vemos o que parece ser a imaginação das garotas, em que era mostrado anos à frente, elas passam pelo Fred adulto e ele já é um policial profissional. Talvez essa seja a triste sina de um pequeno garoto que vai precisar prender o próprio pai quando crescer. Quem sabe, não é mesmo? Esses são alguns dos vários detalhes escondidos em Peppa Pig. Então já sabe, pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! No episódio Cavalo Rodas Brilhantes, a gente conhece alguém que faz parte da família da Mamãe Pig, a tia Dottie. Ela mora em um país bem distante, mas mesmo assim manda um presente pros sobrinhos, um pequeno cavalo com rodinhas. Até aí tudo bem, mas quando a gente vai pro episódio em que a Mamãe Pig dá pro seu pai um computador e a gente entra no escritório do Vovô Pig, note que existe uma foto em cima do arquivo. Nela existem duas crianças, uma pequena porquinha e um pequeno porquinho. E todos poderiam pensar que se trata de uma foto da Peppa e do George. Só que se você olhar atentamente, vai ver que ela tá em preto e branco. Ou seja, é antiga. O que nos dá a entender que, na verdade, essa é uma foto da Mamãe Pig junto com a tia Dottie. Só que nesse momento a gente descobre que ela, na verdade, é o tio Dottie, porque ele é um garoto. Esse, de fato, é um dos detalhes mais escondidos em Peppa que você vai ver na sua vida. Com certeza! No episódio em que a protagonista e sua família vão acampar durante o festival infantil, notamos que o Papai Pig saca um manual. E na contracapa do pequeno livreto existem algumas imagens. E vemos que uma delas é exatamente de um pirata. E esse rosto parece bastante com aquele mesmo pirata que a gente vê quase entrando na delegacia para pedir seu tesouro de volta, mas que acaba mudando de ideia de última hora. Provavelmente porque ficou com medo de ser presa. Isso mostra que mesmo não tendo muitos humanos nesse universo, tudo indica que a maioria deles são piratas ou algo parecido. E se você também curte esses aventureiros do mar assim como a Peppa, comenta aqui embaixo o hashtag pirata. Outro detalhe é que em episódios diferentes a gente vê que na mesma barraca da família Pig cabe um número diferente de pessoas, mesmo ela sendo bem minúscula. Por exemplo, nesse mesmo episódio que a gente falou sobre o festival de inverno, a família Pig, mesmo sendo algo completamente contra as leis da física, consegue entrar dentro de uma barraca que na verdade só caberia o George. Já quando Peppa e todos os seus parentes acampam na natureza, a gente vê mais uma vez a mesma barraca, com as mesmas proporções e dimensões, só que agora o Papai Pig, sempre ele, coitado, não soube e precisou dormir à beira da fogueira. Será que foi porque nessa noite ele tomou mais sopa de tomate do que deveria? Você que assiste o desenho deve ter percebido que o Vovô Pig e o Vovô Coelho são conhecidos de longa data, tanto que eles têm o hábito de até mesmo saírem de barco juntos. Sobre isso a gente nota um detalhe escondido bem interessante, que prova que o interesse desses dois não é por acaso. A gente pode ver que eles usam gorros que apresentam um bordado de âncora na sua frente. Esse tipo de peça de roupa é utilizada por marinheiros ou
ex-membros da Marinha Real Britânica. E pela idade dos dois personagens, a gente pode deduzir que eles estão aposentados já faz algum tempo. Isso indica que eles serviram provavelmente juntos na Marinha Inglesa. E se a gente fizer as contas e com algumas estimativas, podemos deduzir que provavelmente os dois amigos devem ter sido combatentes durante a Segunda Guerra Mundial. Você já tinha parado para pensar nisso? Parece que o desenho da Peppa tem uma precisão histórica bem interessante. Por exemplo, no episódio em que o vovô Pig tá escavando com os dois netinhos em sua propriedade, a gente vê que primeiro George encontra um osso gigante. Se você se lembra, vai recordar que o desenho da porquinha cor-de-rosa se passa na Inglaterra. Então essa cena é uma referência ao parque paleontológico que existe no país, onde ao longo dos anos vários dos espécimes mais conhecidos de dinossauros foram descobertos, entre eles o famoso megalossauro, e mais recentemente um novo espécime que provavelmente vai ser considerado o maior predador já encontrado na Europa, também foi descoberto, o Spinosauridia, o que tem tudo a ver com o George. Afinal, o seu brinquedo preferido é o dinossauro. E não só isso, nesse mesmo episódio, logo na sequência, vemos uma outra referência histórica bem legal. O próprio vovô Pig acaba encontrando uma moeda de ouro durante a mesma escavação. E se você der um zoom na moeda, vai ver que ela tem um símbolo viking, com um homem barbudo e um capacete com chifres, que é considerada praticamente a logomarca dos nórdicos. O mais legal é que essa referência parte do século VIII, quando os povos nórdicos começaram a chegar às terras inglesas, influenciando a cultura e muitas outras coisas relacionadas aos britânicos. Esse é um easter egg legal demais. E vem cá, vai ser mais legal ainda se você se inscrever no nosso canal. Assim você não perde os nossos próximos vídeos. Brilhante! Já que falamos agora há pouco do vovô Coelho, você sabia que ao contrário da maioria dos personagens, ele é um dos poucos que tem seu nome revelado? No episódio Tesouro do Mar, depois que a porquinha e sua família encontram uma garrafa na praia, dentro percebemos uma mensagem do Red Coelhinho e um número de telefone. Quem é o Red Coelhinho? Quando a Peppa liga pro contato, quem atende é o vovô Coelho. Então a gente descobre que o coelhinho na verdade era o vovô Coelho no passado. Ou seja, o nome dele é Had. Quase ninguém se lembra desse pequeno segredo da Peppa, mas ainda não sabemos o nome de todos os outros vovôs, vovós, papais e mamães do desenho. De alguma forma que a gente ainda não sabe ao certo, parece que no mundo da Peppa os animais começaram a ter racionalidade e passaram a agir como seres humanos, vivendo em sociedade e tudo mais. E alguns animais que antes eram caçadores e outros que seriam caças começaram a conviver pacificamente. Só que a gente pode ver que alguns deles apresentam um certo instinto carnívoro, como é o caso do Papai Lobo. Isso porque no episódio em que vemos o Papai Pig e a equipe do Sr. Touro construindo a sua casa, quando ele a vê pronta, ele faz uma menção ao conto dos 3 porquinhos. Oh, olha! Porquinhos! E depois pergunta do que a casa da família Pig é feita. Do que é feita? Palha, madeira... E depois, em outro episódio, quando ele e o Papai Pig estão sozinhos, ele olha para aquele porquinho rosa e suculento e diz que tá ficando com fome. I'm getting a bit hungry. Inclusive, isso acontece logo em seguida dentro do próprio barco onde estão só os dois mais uma vez. Você já deve ter notado que parece que todas as casas e prédios na cidade são construídos no topo das montanhas. As chuvas torrenciais alagam simplesmente tudo que está abaixo do topo nesses montes. Mas diante disso surge uma pergunta muito justa. O que acontece com a toca da família Coelho nesses casos? Isso porque ela não fica acima dos montes. Pior do que isso, na verdade, seria a casa da Molly da família Toupeira, que fica ainda mais abaixo da casa da família Coelho. Note que quando vemos a imagem ampliada, a gente percebe que existem buracos na base da colina bem embaixo. E em caso de inundações, como parecem sempre acontecer, a toca da família dela com certeza seria a primeira a ser afetada, o que com certeza colocaria todos em risco. Se tem uma coisa que em Peppa Pig quase nunca muda, é o horário que aparece nos relógios que a gente vê nas casas das pessoas e também na escola. Normalmente eles estão sempre apontando para 3 horários diferentes: 10 da manhã, 4 da tarde e 8 da noite. Isso é tão verdade que dentro da própria série existe uma referência a essa questão. Isso acontece em A Van do Sr. Coelho, em que vemos que quando o pai do Fred Raposo tenta vender para o Sr. Pig um relógio, ele fala que na verdade são um conjunto de 3 unidades. Se você olhar bem para os
horários deles, vai notar que eles estão marcando basicamente os mesmos horários de sempre, com exceção das 10 da manhã, que parece estar um pouco adiantado, e tá marcando quase 10h30. Talvez alguma criança tenha adiantado ele para sair mais cedo da aula da professora. Fala sério, que vergonha, né? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!